Novel e fanfic narradas. Renascido em Bleas como um Hollow com um sistema. Capítulo 121, Cobras na grama. Os subordinados do gorila Hollow cercaram nervosamente para impedir qualquer rota de retirada. Ele se elevou sobre o nada impressionado Siruxi. Você ousa menosprezar Gargantua, ele berrou. Isashi mal conseguiu conter um revirar de olhos. Ele está até falando na terceira pessoa. Ele nem percebe que é uma formiga quando comparado até mesmo aos membros mais fracos de Las Noches. Bêbado com o pouco poder que conseguiu reunir aqui no meio do nada pensou. Siruxi olhou para Gargantua como alguém olharia para um inseto que planeja pisar. Como se a mera presença dele a enojasse. Conhecendo suas inclinações, ela pode realmente pisar nele enquanto chicoteia, pensou Isashi. Você não vai se ajoelhar? Ela perguntou, deixando-o ainda mais furioso. Você vai pagar pela sua arrogância, disse Gargantua. Ele ergueu seu punho enorme e golpeou. Siruxi nem sequer se esquivou. Em vez disso, ela simplesmente levantou seu zanpakuto usando a parte afiada do disco para desviar do soco dele. Apesar do tamanho dele comparado ao dela, ela nem se mexeu quando o punho dele colidiu com sua zanpakuto. É só isso que você tem? Ela disse. Os adjushas ao redor estavam olhando entre os dois grupos, inseguros sobre o que deveriam fazer. Eles podem ter se submetido a Gargantua, mas isso era apenas porque ele era o adjushas mais forte e cruel por perto. Eles não tinham mais tanta certeza de que ele era o grupo mais forte. Mate todos eles, ele gritou. Isso fez com que eles saíssem do estupor e olhassem para Isashi e Mila Rose. Isashi e Mila Rose não estavam preocupados, no entanto. A diferença entre adjushas e Vasto Lord era um abismo quase intransponível. Apesar de haver quase 50 adjushas de frente para eles, Mila Rose exibia um sorriso animado e sanguinário. Ela se agachou pronta para atacar. Suas garras se revelaram de suas patas tanto em seus braços quanto em suas pernas. Isashi simplesmente abriu seus 4 braços de lâmina. Com os 4, ele foi efetivamente capaz de se proteger contra ataques de 360 graus completos ao redor dele. Como Siruxi estava por perto e alguém provavelmente o estava seguindo, ele não podia usar suas ilusões para esconder um par de braços e enganar seus inimigos. Seus inimigos pareciam ter algum tipo de confiança em seus números e atacaram os dois. Isashi dançou entre seus inimigos focando principalmente em esquivar. Ele esfaqueava e cortava em algumas das muitas aberturas que conseguia encontrar. Dessa forma, ele conseguia reduzir lentamente os adjushas inimigos. Ele tinha certeza de que seria uma batalha desgastante lidar com mais de 2 dúzias de inimigos atacando ao mesmo tempo, certificando-se de permitir que alguns golpes de raspão o atingissem de vez em quando e usando suas ilusões para exagerar o dano que esses ataques causavam. Parecia completamente que ele estava realmente lutando para lidar com os adjushas. Mila Rose era o oposto completo. Ela simplesmente foi golpe por golpe com eles, resistindo aos golpes que ela não conseguia evitar e se certificando de revidar com o dobro de força. Não demorou muito para que a maior parte de seu corpo estivesse coberta de sangue enquanto ela usava suas garras para literalmente rasgar e dilacerar seus inimigos. Um membro de cada vez. Devido a isso, Mila Rose saiu como a mais poderosa entre elas, perdendo apenas para Siruxi, que ainda estava lutando contra Gargantua. Gargantua franziu a testa. Só os fracos confiam em ferramentas, ele cuspiu. Siruxi zombou. Você é muito estúpido para sequer imaginar com o que está lidando. Minha zanpakuto não é uma ferramenta. É uma parte de mim, assim como suas garras e presas são parte de você. Você é mais fraco do que eu esperava. Eu nem vou precisar dela para lidar com você, ela disse. Ele rosnou levantando os 2 punhos juntos. Ele juntou as mãos e as trouxe para baixo sobre ela de cima. Ela simplesmente levantou o braço esquerdo que não estava segurando sua zanpakuto e bloqueou ambas as mãos dele com apenas a força de seu hierro para se proteger. Ele não conseguiu nem causar um arranhão. Ela balançou a cabeça. Veja, é assim que você é fraco. Agora você percebe o quão fúteis são suas ações. Já que você me atacou, alguma punição é necessária. Eu ainda posso pegar leve com você se você rastejar um pouco, ela disse. Ele rugiu. 3 de seus subordinados mais fortes que estavam tentando orquestrar as lutas com Mila Rose e Isashi vieram correndo para ajudá-lo. Eu não esperaria nada melhor desses oportunistas. Não que isso faria diferença, disse Siruxi. Uma vez que eram 4 contra 1, ela não conseguia mais ficar parada e teve que começar a lutar ativamente. Apesar disso, ela ainda tinha deixado sua zanpakuto na cintura, já que ela disse que não precisava dela para lidar com eles. Como Isashi estava tendo muita facilidade na batalha devido à sua agilidade, o que o colocava em outra categoria, ele podia facilmente ficar de olho nas batalhas de Mila Rose e Siruxi. Devido a isso, ele notou uma figura sombria quando ela apareceu na borda da clareira. Parecia que qualquer tipo de Hollow que fosse, tinha algum tipo de habilidade de ocultação que tornava difícil notá-la, a menos que você estivesse prestando atenção suficiente. Estava envolto em escuridão, mas ele conseguia distinguir uma forma inteiramente humanoide. O que temos aqui? Parece um arrancar. Ele refletiu.
Ele observou cuidadosamente se misturar à multidão. Sua direção não era para ele, no entanto. Depois de alguns momentos, ficou claro que ele estava se movendo na direção de Siruxi. Ezashi levantou a sobrancelha. Bem, isso é inesperado, ele pensou. Para garantir que ele pudesse interferir, ele cuidadosamente manipulou sua luta para se aproximar de Siruxi sem que ninguém percebesse o que ele estava fazendo. Siruxi estava muito arrogante e distraída com a luta para notar a figura sombria se aproximando dela. A figura puxou uma lâmina afiada e pontiaguda e esperou por uma abertura. Quando Gargantua, junto com 2 de seus subordinados, a atacou ao mesmo tempo, viu sua chance e perfurou em direção à cabeça de Siruxi. Ezashi se revelou correndo entre eles e bloqueando o golpe no último momento. Agora quem é você? Ele perguntou. Capítulo 122, Lugar Errado. Quando eles entraram em confronto, o assassino não conseguiu mais manter qualquer habilidade que lhe garantia capacidades limitadas de furtividade e sua verdadeira forma foi revelada. Como ele esperava, era de fato um arrancar. Seu corpo quase inteiramente humano com um fragmento sobre a máscara cobrindo a metade inferior do rosto os denunciava. Seu físico era bem pequeno e esbelto comparado à maioria dos outros arrancars masculinos que ele tinha visto e sua zanpakuto ao invés de ter o formato de uma katana tinha o formato de uma espada pronta para perfurar qualquer coisa em seu caminho. Com base em seu físico, técnicas e zanpakuto, Ezashi tinha quase certeza de que assassinato era sua especialidade. Isso explicaria a rápida queda de força no momento em que ele bloqueou o ataque. Confiando em furtividade, velocidade e explosões de poder em vez de força sustentada. Siruxi olhou para trás para descobrir o que eram aqueles sons repentinos. Seus olhos se arregalaram no momento em que viu que alguém tinha chegado a centímetros de perfurar sua cabeça se não fosse pela interferência de Ezashi. Ela nem tinha notado a aproximação deles. Seus olhos dispararam entre o atacante de frente para ela e as costas de Ezashi enquanto ele a protegia. Ela franziu a testa. Ezashi girou, defendendo a lâmina da espada, desviando-a para o lado e dando sequência a um golpe para baixo que cortou a mão estendida do arrancar. Ah! Ele gritou segurando o toco que restava do braço. Dado que ele era um arrancar, seria um ferimento muito mais sério do que foi para Dijusha se ele tivesse abandonado sua regeneração durante sua transformação, precisando de intervenção externa apenas para se reconectar. Um momento depois de perceber que seu ataque falhou, ele tentou pular para trás, para fora do alcance, mas, apesar de ter usado 2 de seus braços para bloquear e cortar o braço deles, ele ainda tinha mais 2. Um deles o pegou logo abaixo do joelho antes que ele conseguisse sair do alcance, fazendo-o rolar no chão. Ambos os lados do conflito pararam surpresos com a intervenção repentina de uma terceira parte. Incertos de que lado estavam, se é que estavam. Agora que os arrancar estão atacando, nenhum deles pode sobreviver se eu não quiser que isso volte para Las Noches, ele pensou. Ele correu em direção ao local onde o arrancar desconhecido havia pousado, a apenas uma fração de sua velocidade máxima. Mas agora que uma de suas pernas estava decepada, a velocidade que ele já sentia que faltava havia se tornado ainda menos impressionante. Com um golpe suave, ele o decapitou, fazendo suas cabeças voarem. Parecia que a construção deles era uma versão ainda mais extrema da dele, contudo investido em velocidade e dano explosivo. Infelizmente, ele se deparou com alguém que o superou naquilo em que ele se destacava. Depois que perdeu o elemento surpresa, ele não passou de um alvo fácil. Ezashi balançou a cabeça. Que decepcionante, ele disse. Ele olhou para a floresta. Você vai finalmente sair? Ele perguntou. Houve silêncio por alguns momentos. Todos olharam ao redor confusos, sem saber se alguém estava realmente observando-os, muito menos onde estariam. De repente, o som estrondoso de sonido ecoou pela clareira. 2 silhuetas apareceram no topo do templo que os Adjushas construíram, indiferentes ao desrespeito que estavam demonstrando aos Adjushas. Um era o Alto Noitra que os olhava de cima com uma carranca. Um passo atrás dele estava sua única fracção, Tessa Lindocruz, um arrancar macho com tapa-olho e cabelo curto loiro areia. Siruxi fez uma careta. Noitra, como você ousa? Ela gritou. Noitra sorriu. Oh, olá Siruxi. Infelizmente você estava no lugar errado na hora errada. Sem ressentimentos ele disse descuidadamente. Ela cerrou os dentes diante do desrespeito. O que você acha que Aizen vai dizer quando descobrir que você tentou assassinar um dos nossos? Ela perguntou. Ezashi balançou a cabeça. Ele não está planejando deixar nenhum de nós voltar para Las Noches, ele disse. Noitra bateu palmas lentamente. Veja, ele entendeu. Esse é o problema com as mulheres. Tão míopes, ele disse balançando a cabeça lentamente. Ele suspirou. É uma pena que aquele fracote tenha falhado em completar a única tarefa que eu dei a ele. Embora você ainda seja o mesmo quinchorão patético que sempre foi, teria sido melhor se o mais forte entre vocês pudesse ter sido eliminado antes mesmo da luta começar. Não gostaria que você escapasse e divulgasse o que aconteceu aqui, ele disse. Ele balançou a cabeça. Bem, não que isso importe tanto se uma formiga um pouco mais forte participar. Eu ainda posso facilmente esmagar todos vocês, ele disse.
Siruxi olhou feio para ele. Seu bastardo. Ela cuspiu entre dentes. Noitra fez um sinal com a mão e vários outros arrancar apareceram cercando a clareira. Não reconheço nenhum deles. Devem ser ninguém aqui para preencher as fileiras, pensou Izashi. Como Noitra tinha apenas um membro em sua fraction, havia muitos arrancar ansiosos para se juntar à fraction de uma espada. Só a possibilidade já era o suficiente para motivá-los a traí-los. Contanto que Las Noches nunca descobrisse, isso não poderia prejudicá-los. Izashi sorriu suavemente. Então, agora que você nos colocou aqui, isolados, você seria gentil o suficiente para nos dizer o que causou isso? Ele perguntou apesar de saber exatamente quais deveriam ser suas motivações. Noitra sorriu. Não tem jeito. Se você não fizesse parte daquela fração de vadias, talvez você pudesse ter sido um lacaio útil. Estou esperando há muito tempo por uma oportunidade. Eu a destruí uma vez, então ela voltou, e não só seu poder foi restaurado, como também tem um monte de aliados com alto potencial. Isso é inaceitável. Infelizmente minhas opções em Las Noches são limitadas, ele disse. Ele cerrou os dentes. Eu pensei que Saela Porro poderia ser útil, mas bem quando ele deveria fazer um movimento, aquele fracote fugiu como um covarde. Tão assustado que ela poderia vir procurá-lo. Mas eu não sou um fracote como ele. Ele disse. Izashi assentiu. Entendo. Entendo. Você já pensou que não era o único a conspirar? Ele perguntou. Sua boca lentamente formou um sorriso. Noitra inclinou a cabeça em confusão. O quê? Ele disse. O som do sonido ecoou mais uma vez. Capítulo 123. Caçador ou presa. Neliel apareceu bem na frente dele como se fosse sua guarda-costas. Ela olhou feio para Noitra. Izashi sorriu. Você não era o único nos seguindo pacientemente à distância, ele disse. Ele se virou para Neliel e seu sorriso se tornou um pouco sinistro. Acho que sua vingança já deveria ter acontecido há muito tempo, querida, ele disse. Ela assentiu seriamente, sem tirar os olhos de Noitra nem por um segundo. Você vai ficar bem? Ela perguntou. A preocupação era evidente em seu tom. O sorriso dele suavizou. Claro, não se preocupe comigo e vá com tudo. Só garanta que ele não escape, ele disse. Noitra olhou de volta para Neliel. Não importa. Eu derrotei você uma vez. Posso fazer isso de novo, ele disse. Ele não parecia tão confiante quanto tentava parecer. Noitra balançou sua alabarda de lâmina crescente Zanpakuto em frustração, fazendo com que o templo em que estavam se despedaçasse, forçando-os a pular. Assim que ele atingiu o chão, ele correu em direção a Neliel. Tessa, vamos lá, ele gritou. Tessa seguiu logo atrás dele. Parecia que, apesar de agir com arrogância, ele ainda não estava disposto a correr riscos. Neliel sorriu e correu na direção deles também. Izashi olhou ao redor tentando ter uma visão melhor da situação deles. Os arrancar estavam se aproximando deles. Enquanto isso, os adjuxas ainda pareciam inseguros sobre como proceder, presos entre duas forças desconhecidas. Ele não estava muito preocupado, no entanto. Eles não corriam nenhum risco real. O único risco era revelar muito de seu poder, o que ele queria evitar. Ele olhou para Mila Rose e Siruxi. Preciso que vocês ganhem tempo para assegurar o reforço de Noitra. Enquanto isso, vou me livrar da ralé e depois dar suporte a vocês, ele disse. Mila Rose bateu o punho no peito com confiança, fazendo seus seios balançarem. Deixe comigo, ela disse com confiança. Siruxi fez uma leve careta, mas então soltou um suspiro. Tanto faz. Ela disse. Apesar de sua atitude, pelo menos parecia que ela havia concordado. Izashi virou-se para os adjuxas, incluindo o gorila com um sorriso irônico. Bem, acho que esse será o fim da linha para vocês, ele disse. Ele restringiu a velocidade em que se movia para uma apropriada para um vasto lorde, mas ele ainda era rápido demais para eles acompanharem. Antes que percebessem o que tinha acontecido, ele já tinha passado por um grupo deles, fazendo 4 cabeças voarem com um único balanço de cada braço. Eles desapareceram rapidamente, enquanto ele consumia as partículas espirituais restantes em seus corpos. Os olhos do gorila adjuxa se arregalaram. Rápido, juntem-se. Não o deixem entrar de novo. Ele gritou apressadamente. Eles rapidamente se agruparam, de costas um para o outro e virados para fora, preparados para qualquer ataque que ele pudesse tentar. Ele correu em círculos ao redor deles tão rápido com a percepção limitada deles que ele estava na verdade formando pós-imagens. Todas as imagens tinham um sorriso brincalhão. Você realmente acha que isso vai ajudar alguma coisa? Sua voz provocadora ecoou de todas as direções. Eles não conseguiam nem acompanhá-lo. Como eles planejavam se defender mesmo se tentassem proteger as costas um do outro, limitando a área contra a qual tinham que se defender? Então uma das cabeças deles saiu voando. O punho do gorila se apertou e ele rangeu os dentes. Ele tinha sido completamente incapaz de pará-lo. Vocês realmente estão se superestimando, disse Izashi. Mais 2 cabeças voaram. Seu sistema estava constantemente apitando enquanto ele os pegava e os consumia, mas ele havia minimizado isso para evitar muitas distrações.
Mesmo que os Adjushas não representassem risco, mesmo que ele os deixasse atacá-lo diretamente, quem diria que nenhum dos arrancara ou pior, Noitra, poderia não tentar atacá-lo enquanto ele estivesse distraído. Pensando em si mesmos como os governantes do Ecomundo, disse ele. 3 cabeças voaram. As cabeças dos Adjushas estavam nervosamente se movendo para a esquerda e para a direita, tentando encontrar o verdadeiro ele. A pressão sobre eles aumentava lenta, mas firmemente. Você só tem o que coletou até agora porque estava fraco demais para prestar atenção, disse Zashi. 4 cabeças voaram. Quase metade deles já havia morrido em apenas alguns momentos, causando pânico entre eles. Alguns tentaram fugir em direções diferentes, mas isso só acelerou a morte deles, pois os tornou os próximos alvos com suas cabeças sendo lançadas para longe. O pouco controle que o gorila Adjushas tinha sobre o grupo já havia desaparecido há muito tempo. Mais deles tentaram escapar, até mesmo empurrando outros para longe, tentando usá-los como distrações, mas não adiantou, pois qualquer um que tentasse sair morria a poucos passos do círculo que haviam formado. Depois que um casal tentou, os restantes congelaram, grudados ao líder. Só um punhado permaneceu. O gorila Adjushas olhou em volta nervosamente. Venha em frente, seu covarde. Ele gritou e bateu no peito. Mais 4 cabeças voaram antes que Zashi parasse na frente dele e de seus poucos subordinados restantes com as cabeças de um dos Adjushas perfuradas em seu braço com a lâmina. Ele sorriu. Só um de nós dois parece estar se encolhendo, ele disse. Ele balançou a cabeça. Acho que já foi brincadeira o suficiente, disse ele antes de desaparecer. A expressão do gorila Adjushas nem sequer mudou, pois ele e seu outro membro voaram para longe de seu torso no momento em que Zashi passou por ele e seus aliados. Zashi não hesitou e sentou-se para se concentrar em consumir rapidamente seus corpos. Ele olhou para a batalha de Neliel. Parecia estar progredindo bem uniformemente, apesar de ser 2 contra 1. Devo ajudá-la? Ele se perguntou. Ele balançou a cabeça. Não, está aí a chance dela de punir Noitra pelo que ele fez a ela, Dondoshaka e Peste. Ela precisa fazer isso sozinha. Não vou interferir a menos que seja absolutamente necessário, pensou. Em vez disso, ele correu em direção a Mila Rose e Siruxi, que ainda estavam segurando o arrancar de classificação mais baixa que Noitra trouxera com ele. Capítulo 124. Eu mudei. Neliel. Como você ousa aparecer na minha frente de novo? Gritou Noitra. Noitra balançou seu Zanpakuto de forma imprudente, mas Neliel o bloqueou sem esforço com o seu. Ele fez uma careta. Você realmente achou que poderia simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido? Ele disse. Ela olhou para ele com um olhar neutro, ignorando-o. Você não era nada naquela época e não é nada agora. Ele gritou ainda mais alto. Tessa tentou tirar vantagem de sua Zanpakuto estar ocupada para atacá-la do outro lado. Mas ela se virou usando seu choque com Noitra como um pivô e chutou Tessa para longe como uma mosca irritante, fazendo-o quicar no chão até atingir uma das árvores que ladeavam a clareira. Ela defendeu o Zanpakuto de Noitra para o lado e imediatamente deu um golpe nele. Ele correu para trás para se esquivar e foi bem sucedido. A única coisa que ela conseguiu cortar foi o tapa-olho de pano dele, fazendo com que ele se partisse e caísse, revelando o buraco hollow em vez de um olho escondido atrás dele. Seus olhos se estreitaram enquanto ele a encarava cautelosamente. Seu olhar se voltou para Tessa. Levante-se, sua fraca. Ele gritou. Tessa lutou para ficar de pé. Suas pernas já tremiam só de resistir a um único golpe. Noitra correu em direção a Neliel, balançando seu Zanpakuto o mais forte que pôde contra o lado dela. Ela bloqueou o golpe com seu próprio Zanpakuto, fazendo-a deslizar alguns passos para o lado antes de parar. Você é muito fraca, Noitra. Você sempre foi. Nada mudou, ela disse calmamente. Seu olhar se aguçou. Tessa desapareceu de onde estava, reaparecendo atrás de Neliel balançando sua Zanpakuto nas costas dela. Ela bloqueou facilmente agarrando a lâmina com as mãos nuas. Faíscas voaram onde a lâmina colidiu com seu hierro. A mão de Tessa tremeu enquanto ele lutava para continuar seu golpe sem sucesso. Era como se ele estivesse preso em um torno. Usando o ataque de Tessa como distração, Noitra rapidamente girou seu Zanpakuto para um corte reverso, mas foi bloqueado mais uma vez. Ele balançou repetidamente, acelerando seus ataques, mas Neliel permaneceu imperturbável. Ela balançou a mão que segurava o Zanpakuto de Tessa, fazendo-o voar. Noitra resmungou. Inútil. Ele cuspiu. Ele tentou surpreendê-la com um chute, mas Neliel se inclinou para frente, permitindo que o golpe passasse por cima dela sem causar danos. Antes de se virar e acertá-lo com um golpe de costas no rosto, fazendo-o cair para trás. Ela continuou com um golpe que ele mal conseguiu bloquear com sua Zanpakuto, pois ela quebrou sua postura e o mandou voando para trás. Ele conseguiu se endireitar no ar e aterrissar de pé. Sua expressão piorou cada vez mais a cada choque que terminava em seu fracasso. Essa vadia. Ele murmurou. Ela apareceu na frente dele antes que ele pudesse reagir com um golpe subsequente que fez sangue voar e deixou um grande corte em seu peito. Noitra-sama. Tessa gritou e correu em direção a eles.
Ele atacou Neliel violentamente. Ele falhou em infligir qualquer dano, pois ela o bloqueou facilmente e o fez voar com um soco no peito. O impacto fez cuspir um bocado de sangue. O ataque deu a Noitra o momento que ele precisava para pular para fora do alcance. Neliel balançou a cabeça. A única maneira de você conseguir me derrotar da última vez foi através de um ataque furtivo com outro arrancar. Você realmente acha que tem alguma chance em uma luta direta? Ela perguntou. Calha a boca. Eu não sou mais a mesma de antes. Enquanto você passou todo esse tempo se curando, eu cresci além da sua imaginação, Noitra gritou. Não parece, do ponto de vista onde estou, ela disse com desdém. Tessa apareceu atrás de Neliel mais uma vez, mas em vez de atacar, ele a agarrou tentando segurá-la no lugar pelos braços. Noitra-sama. Agora. Ele gritou. Noitra se inclinou para frente e colocou sua língua para fora com um 5 tatuado nela. Partículas douradas se juntaram em uma esfera na frente dela antes de disparar um cero dourado em direção a Neliel. Neliel abriu a boca. Pouco antes de o cero alcançá-la, ele parou de repente, como se tivesse batido em uma parede, e diminuiu lentamente de tamanho enquanto ela o sugava lentamente para dentro da boca, como se fosse algum tipo de lanche. Os olhos de Noitra se arregalaram. Antes que ele pudesse reagir, ela cuspiu de volta. Aia, ela gritou. O raio dourado ficou roxo, maior, mais poderoso e mais rápido do que antes, e voltou direto para Noitra. Ele tentou se esquivar, mas foi muito lento para ser atingido diretamente, pois o raio o lançou para a floresta, deixando uma linha de destruição na floresta de menos, com árvores quebradas e caídas ao longo do caminho, até que ele finalmente parou com uma colisão final e a energia contida no raio detonou em uma explosão gigante com Noitra no centro. Tessa congelou, seus olhos disparando entre Neliel e para onde Noitra tinha ido voando. Ele pareceu hesitar e seu aperto nela afrouxou. Neliel aproveitou seu momento de distração para se virar e balançar sua Zanpakuto nele. Ele percebeu tarde demais, e apesar de todo o seu esforço para se esquivar, ainda perdeu um braço e foi jogado para trás. Poucos momentos depois, Noitra, muito mais ferido, saiu da pilha de escombros sob a qual estava enterrado. Ele balançou o braço em direção aos escombros, fazendo com que grandes pedaços voassem em todas as direções. Ele fez uma careta. Ser o doble. Como eu pude esquecer? Ele gemeu. Ele olhou feio para Neliel, mas não voltou imediatamente para a luta. Não, eu me recuso a ficar abaixo de você de novo. Eu vou te mostrar. Você não é nada. Eu vou te mostrar como eu mudei. Ele gritou. Uma aura dourada envolveu Noitra e as partículas espirituais na atmosfera ficaram excitadas, girando ao redor e em sua direção violentamente. Ele levantou sua Zanpakuto bem alto. Reze. Santa Teresa. Ele gritou. Uma luz dourada brilhante rompeu da Zanpakuto, cegando-os por um momento. Capítulo 125, a luta é dela. Isashi, Mila Rose e Siruxi estavam segurando todos os outros a arrancar sozinhos. Apesar de estarem em grande desvantagem numérica, eles estavam se segurando muito bem. Siruxi parecia estar em vantagem enquanto Mila Rose estava na defensiva, mas nenhum dos dois estava em perigo imediato. A maioria deles estava lidando com Siruxi, que o superava como uma espada, enquanto Mila Rose lidava com os retardatários. Se Siruxi e Mila Rose fossem mais capazes de trabalhar juntos, eles já poderiam ter derrotado esses arrancar fracassados que só conseguiam se manter por pura força numérica, em vez de qualquer poder ou habilidade real. Eles nem eram fortes o suficiente para se qualificar para uma fração. Provavelmente foi exatamente por isso que Noitra os escolheu. Ninguém sentiria a falta deles, então ele poderia simplesmente matar todas as testemunhas depois que elas o ajudassem a completar o trabalho. Se não houvesse testemunhas, não haveria como Aizen descobrir, afinal. Os tolos nem eram inteligentes o suficiente para perceber a verdade de sua situação enquanto faziam o melhor que podiam para ajudar Noitra na esperança de um futuro melhor. Mila Rose sorriu quando o notou. Demorou bastante. Você ia deixar toda a diversão para nós? Ela perguntou. Ele riu. Eu só estava me divertindo um pouco. Preocupado em chegar tarde demais? Ele perguntou. Ela bufou. Você deseja, ela disse. Siruxi franziu a testa bloqueando vários golpes direcionados a ela. Vocês dois podem ficar quietos e ajudar? Eu deveria fazer tudo sozinha? Ela perguntou. Isashi sorriu. Achei que você conseguiria lidar com isso, ele disse inocentemente. Ela cerrou os dentes. Só faça alguma coisa, ela retrucou. Assim que Isashi se juntou a Mila Rose, o equilíbrio mudou completamente a seu favor, já que os outros arrancar não conseguiam mais se unir contra ela como antes e quebrar seu ritmo. Ao longo dos anos que passaram juntos, eles se adaptaram ao estilo de luta um do outro. Quando ela avançou, ele recuou e quando ele avançou, ela recuou em troca, mantendo os muitos inimigos ocupados com exaustão mínima para qualquer um deles. O timing deles foi perfeito, deixando aberturas mínimas para os inimigos aproveitarem. Somente quando tinham certeza de que poderiam acabar com o inimigo é que atacavam rápido e forte. Começou devagar com os primeiros, mas com cada arrancar eliminado, tornou-se mais e mais fácil, fazendo com que o próximo viesse mais cedo.
Não demorou muito para que Mor precisasse abandonar a luta com Siruxi para ajudar a enfrentar a dupla, finalmente dando a ela um descanso. Hisashi olhou para Mila Rose enquanto eles lidavam com os últimos a arrancar. Você quer comer? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Eu mal experimentei algum crescimento desde que me tornei uma Vasto Lorde, ela disse. Ela sorriu. Você também é o maior glutão de todos nós com a rapidez com que você vai, ela disse. Ele levantou a sobrancelha. Você tem certeza? Ele perguntou. Ela sorriu e assentiu. Bem, não vou discutir isso, ele disse. Ele deu de ombros e rapidamente começou a consumi-los enquanto eles terminavam os últimos. Àquela altura, Siruxi estava lidando apenas com alguns. Hisashi consumiu outro arrancar. Você precisa de ajuda? Ele perguntou casualmente. Ela fez um dos agressores voar em sua direção em retaliação. Um único golpe de sua lâmina foi o suficiente para acabar com o já enfraquecido e desorientado arrancar. Ele riu. Isso não foi muito legal, ele disse. Todos eles congelaram no local quando um raio roxo gigante atravessou parte da clareira e entrou na floresta. A única exceção foi Siruxi, que pulou para trás como um gato cujo rabo foi pisoteado. Demorou alguns instantes para que todos percebessem que sobreviveram ao que quer que fosse. Siruxi aproveitou a distração para acabar rapidamente com os poucos que restaram. Ela soltou um suspiro exagerado. Me fazendo fazer todo o trabalho? Ela perguntou. Hisashi revirou os olhos. Como você está se segurando? Ele perguntou com preocupação. Apesar de tudo, eles eram aliados no momento e poderiam precisar da ajuda dela, dependendo de como as coisas se desenrolassem. Suas expressões altivas suavizaram-se um pouco. Bem. Estou bem, ela disse. Mila Rose riu, fazendo Siruxi corar, cruzar os braços e desviar o olhar, envergonhada. Um rápido olhar para Neliel a fez relaxar, vendo-a em vantagem sobre Noitra e Tessa, os dois últimos a arrancar presentes. Eles estavam lutando apenas para acompanhá-la. Mila Rose se virou para Hisashi. Vá em frente e termine de comê-los rapidamente. Neliel pode precisar da nossa ajuda em breve, então é melhor você estar pronto, ela disse. Ele sorriu enquanto começava a converter os corpos em partículas espirituais e sugá-los. Estou sempre pronto, disse ele. Ela revirou os olhos. Claro que sim, ela disse. Ele suspirou. Se ao menos Sung-san estivesse aqui, pensou melodramaticamente. De repente eles sentiram um aumento enorme na pressão espiritual, atraindo sua atenção para Noitra, que havia sido lançada na floresta pelo ser o dobre de Neliel. As partículas espirituais no ar foram rapidamente atraídas para ele e ele brilhou com uma luz dourada que de repente brilhou forte o suficiente para cegá-los momentaneamente. Quando a luz recuou, sua forma de ressurreição foi revelada. Ele tinha 6 braços semelhantes a ossos, 4 dos quais seguravam grandes foices pretas de 2 cabeças que pareciam muito perigosas. 2 chifres brancos brotaram dos lados de sua cabeça curvando-se para cima. A armadura semelhante a ossos se espalhou para cobrir a maior parte de seu corpo, exceto o meio do peito e do rosto. De suas roupas, apenas suas calças brancas largas permaneceram. Ele balançou as foices com um sorriso animado, como se estivesse se aquecendo. Mila Rose parecia preocupada. Ela tentou correr em direção a Neliel. Hisashi bloqueou Mila Rose com um dos braços. Ela franziu a testa e tentou passar por ele. Por que você está me parando? Precisamos ajudá-la. Ela gritou. Ele balançou a cabeça. Essa é a luta dela. Não interfira, a menos que ela realmente não consiga mais lidar com isso. Seria melhor se ela pudesse superar isso sozinha, ele disse. Ela olhou para Siruxi em busca de apoio, mas apenas deu de ombros, sem se importar com nada. Mila Rose olhou para Neliel com relutância, mas parou de tentar ajudar. Ela cruzou os braços com um olhar de insatisfação. É melhor você estar certo, ela murmurou. Bom pessoal, esses são todos os capítulos da obra lançados até o momento. Assim que sair novos capítulos eu trago a continuação da obra aqui no canal. A próxima novel fanfic ainda está sendo decidida será God of War, Mass Effect ou Teen Wolf. Obrigado por assistir, se gostou não se esqueça de dar like e se inscrever, quanto mais apoio mais vídeos.